Fala pessoal, tudo bem? Aqui Rafael Seixas, CEO e fundador da SXS Marketing. Estou aqui com o Rodrigo Martins. A gente vai trazer um tema muito legal. O episódio hoje do podcast Pod faz o seguinte: ocorre aqui em Miami, diretamente dos Estados Unidos. É uma série muito especial. Estamos entrevistando especialistas na área de vários setores. Estamos aqui com o Rodrigo Martins para falar sobre investimento e planejamento patrimonial Brasil e Estados Unidos. Como evitar armadilhas fiscais, entender a lei e estruturar uma sucessão adequada utilizando um hold, truster e com clareza na prática. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Rafael, boa tarde, muito obrigado pelo convite, bom estar aqui com você. Muito bom. Não tenho dúvida que todo o bate-papo hoje ele vai trazer muita clareza, né? A gente teve a oportunidade de fazer um podcast com a doutora Fernanda, da Cortez Immigration em Orlando, e sem dúvida ela trouxe muita clareza porque tem muitas dúvidas em relação a como faz, né? E vocês hoje, antes da gente entrar no detalhamento, né, conhecer mais um pouco a fundo toda a sua estrutura, Brasil e Estados Unidos, hoje uma das grandes dúvidas é como que eu levo o meu dinheiro para os Estados Unidos, qual que é a melhor forma, seja com contador, seja através de caminhos de imigração, mas também de toda uma estratégia jurídica, né? Como que vai ser o bate-papo nosso de hoje? O que eles podem esperar aqui da nossa troca? Bom, Rafael, eu acho que é uma conversa que ela começa sempre da parte estrutural, porque no final do dia, o que é importante o interessado, a pessoa que nos escuta, que se identifica com o tema, ela entender que o modus operandi é uma coisa, ou seja, fazer um fechamento de câmbio com a classificação cambial correta, tudo isso vamos dizer assim, não é burocracia, mas é processo a normal, formalidade, né? né? O que é mais importante, então, é entender, dentro daquilo que é o objetivo de cada pessoa, qual é o planejamento apropriado para o fim que se destina. Porque senão o que acontece desde uma simples classificação equivocada no Banco Central, que depois pode te dar problema no momento em que você quer levar recurso de volta para o Brasil, ou desde um problema fiscal ou de um problema sucessório, você pode começar a ter uma cascata aqui de problemas que podem levar a situações mais complicadas e complexas. Então, a fotografia ou o aspecto do planejamento é o ponto-chave da nossa conversa de hoje. Legal. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá. Guardado, eu vou fazer na hora certa. Tá certo. Então, é legal entender que com planejamento patrimonial e estratégico dá para hoje fazer essa ponte, né, Brasil e Estados Unidos, e aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Legal. Assim, antes da gente começar, e até antes da gente entrar nesse aspecto de estratégia, lei, qual que é o erro mais comum hoje do brasileiro que começa a investir nos Estados Unidos achando que está diversificando, mas na prática está criando um problema fiscal ou sucessório? Então, Rafael, na realidade está muito em linha com o primeiro aspecto que eu comentei, que é a falta de conhecimento da condição do investimento aqui nos Estados Unidos vis-à-vis a sua condição pessoal de estrangeiro. Então, esse aspecto de como o investimento vai acontecer aqui fora, ele começa da perspectiva de que você é um residente fiscal brasileiro, que você está transferindo recursos para o exterior e que você vai estar sujeito a uma outra ordem jurídica que não é o do seu próprio país. Então, se você não entender qual é o impacto e quais são as consequências desse seu movimento para o exterior, e não estamos falando aqui de mudança pessoal, tá? Que aí é uma outra conversa, mas pensando só na migração do patrimônio, se você não entender esse impacto, para que você previamente se planeje e se estruture e constitua as soluções e os veículos necessários para aquele fim, você com certeza não é que há o potencial não, vai acontecer, você vai ter problemas, seja ele de ordem fiscal no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, entra o aspecto sucessório, de novo, muito por conta do aspecto de você ser um estrangeiro com recursos num país que não é a tua residência fiscal. Então, todos esses fatores são os mais relevantes que a gente tem que tomar cuidado. Entendi.
esse tipo de dúvida, eu acho que o primeiro ponto é entender a jornada completa, né? Uhum. O que precisa acontecer em cada etapa para que uma pessoa que queira trazer patrimônio, ou até mesmo investir, fazer até uma abertura talvez de empresa, ele Uhum. precisa ter esse entendimento, né? Sim. A gente tem clientes, parceiros que são contadores, né? Que fazem essa operação Estados Unidos-Brasil. E até uma das questões que às vezes esquecem de fazer saída fiscal do Brasil. E esse é um problema grave, porque teoricamente você não está mais lá, mas fiscalmente está e tem que prestar conta, né? E não ter essa saída fiscal também traz muitos problemas. Mas legal, a gente vai aprofundar um pouco nisso mais, eu Uhum. acho que é válido, porque às vezes o empresário ele nem sabe que ele está nessa condição. Né? Então, eu acho que o grande ponto é buscar esse conhecimento, especialistas, para poder conseguir construir essa ponte mais adequada para essa transição dele, né? Uhum. É isso aí. Legal. Mas vamos começar aqui para conhecer um pouco mais quem é o Rodrigo, o que você faz, a estrutura que vocês têm, né, de escritório, tanto Estados Unidos como também integrado ao Brasil. Uhum. Quero te conhecer e conhecer toda a sua operação. Compartilha com a Vamos gente. lá. Bom, sou o Rodrigo Martins, sou formado em Direito e em Economia, faço parte de um grupo empresarial que é ainda familiar, então faço parte do Ronaldo Martins Advogados, cuja matriz é em São Paulo, no Brasil. A gente tem mais algumas unidades do escritório no Brasil, como Brasília e Fortaleza. Legal. E aqui nos Estados Unidos nós temos a Ripple Alliance, que é um multifamily office, que se dedica a um trabalho voltado mais para o planejamento patrimonial e assessoria de investimentos. Então, o que nós fizemos, se utilizando de bases diferentes e por mais que a gente tenha uma independência societária, mas que no final do dia, operacionalmente, a gente consegue integrar isso tudo para o nosso cliente, é unificar todo o discurso daquilo que é o aspecto jurídico desse tema que a gente vai abordar hoje, ao tema do planejamento patrimonial e financeiro. Porque muitas vezes o que a gente vê, só reproduzindo aqui um pouco daquilo que foi a nossa motivação para chegar onde a gente está hoje, a gente tinha uma demanda muito crescente de clientes para quem a gente atuava do ponto de vista jurídico, eram pessoas físicas, empresários, e depois sempre vinha a questão, tá bom, Rodrigo, mas como é que eu invisto agora esse dinheiro que está segregado, está protegido? Como é que eu invisto? Você me auxilia? Você consegue abrir uma conta para mim no exterior? Então, em função dessa demanda, veio essa nossa estratégia de proporcionar esse novo arcabouço, esse guarda-chuva de soluções e serviços que a gente presta. Então, eu no escritório sou o responsável pela parte de planejamento patrimonial e tributação internacional, isso no Ronaldo Martins Advogados, e aqui na Ripple Alliance eu sou o presidente do nosso Family Office. Então, a gente consegue fazer essa integração e no Brasil a gente também expandiu o braço do nosso Multifamily Office e começamos a operar em 2024 a nossa assessoria de investimentos associada à XP. Então, a gente tem uma infraestrutura aqui que é muito mais robusta para aquilo que é a necessidade do cliente atual do que meramente só aquele que entrega só a parte jurídica ou aquele que entrega só a parte financeira, né? Então a gente conseguiu fazer esse mix. Acaba sendo um ecossistema com várias ferramentas e soluções complementares na jornada, né? Exatamente. Não, interessante. E em que momento você percebeu, né, que faltava essa clareza, né, nessa questão financeira? Porque no começo, quero mandar meu dinheiro para fora, tá? Mas em que momento você precisa hoje educar, mostrar para clientes que é possível trazer, fazer dinheiro, fazer investimento? Em que momento tudo isso aconteceu para a gente entender um pouco dessa visão de vocês? Então, Rafael, é assim. Eu acho que a gente tem que fazer tem que ter um olhar histórico, porque se a gente for pensar, se a gente for olhar para a realidade de hoje em função do investimento no exterior, esse tipo de coisa, a matriz que está em volta desse contexto, ela é muito diferente da mesma matriz de 20 anos atrás. Eu não preciso nem ir tão longe. Vamos chegar ali, a 2006, né? Então, o que acontece é que
você tem um grupo ainda de empresários de uma determinada geração que conviveram com uma realidade no Brasil onde mandar recurso para fora via doleiro, via mercado negro, como se falava antes, era o habitual, porque você não tinha nem a parte regulatória cambial pronta e feita para amparar essas operações. Então você vê que teve gente que conheceu uma realidade e conforme a complexidade foi aumentando em função das novas leis, das novas regulamentações, dos novos padrões internacionais, muitas vezes eles até se perderam no caminho, porque não conseguiam entender, pô, mas eu mandei, nunca precisei declarar, por que agora eu preciso declarar? Por que agora eu me tornei um criminoso, vamos colocar entre aspas, né, de tô aqui cometendo uma inflação ou crime já, é um né? crime É um de crime já. sonegação fiscal, de evasão de divisas, e que hoje pode até ser considerado ou classificado dentro do crime de lavagem de dinheiro. Olha Então só. você vê, então essa linha do tempo é importante porque se a gente não entender essa evolução, a gente corre o risco de se perder como muita gente se perdeu. E aí o que começou a acontecer foi justamente isso, com o aumento da complexidade que estava relacionada a essa evolução, né, sistêmica, muitos clientes, a título de exemplo, né, os clientes para quem a gente fazia planejamento tributário pessoa jurídica. Então, uma das consequências naturais do nosso trabalho era a segregação patrimonial, daquilo que era efetivamente recurso da pessoa física, que era dona e sócio daquele negócio, daquilo que são os ativos do próprio negócio, da própria operação. Porque você não pode colocar em risco, dentro da operação, ativos que essa companhia não precisa para operar e que pertencem a você na sua pessoa física, que é a tua construção patrimonial, né? E aí, no momento em que a gente tinha essa segregação, foi quando os clientes começaram, poxa, ó, tá bom, tô contente com o trabalho, concluímos aqui esse planejamento tributário, mas o que eu faço agora com esse recurso, com esse patrimônio que está aqui agora na minha pessoa física, separado, protegido, etc. Ah, olha, a gente sempre aplica o conceito de não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Continua sendo válido a todo momento, né? Para a vida toda isso. Para a vida toda. Então foi quando a gente falou, olha, então vamos buscar uma segregação, uma diversificação. E aí é da onde começou a aparecer muito justamente essa demanda do gênero. Já estou altamente concentrado. Ou, às vezes o próprio cliente não tem a percepção, porque não é hábito dele enxergar dessa forma, mas esse é o nosso papel de dizer, olha, seu risco está altamente concentrado no Brasil. Você mora no Brasil, teu negócio está no Brasil, teu dinheiro está no Brasil. Se der algum problema com o Brasil, você vai embora junto. É isso aí. Total. Então, foi da onde que a gente começou essa busca, não a busca, né? A busca partiu dos nossos clientes, mas a nossa oferta de criar essa ponte dos nossos clientes com o universo internacional. Seja para investir em ativos bancários, seja para comprar imóveis, seja para uso próprio ou para geração de renda, de locação, seja para migração. Muita gente, isso um pouco mais recente, começou a buscar mais, né, essas soluções de migrar para fora do Brasil por conta desses mesmos fatores de risco, de instabilidade, etc. Né? Então foi assim que nasceu essa demanda, pelo menos no nosso universo, né, empresarial. Interessante. E hoje, quais são as buscas principais que tem, como você falou, a própria imigração? É uma saída ou é uma expansão? O que hoje você mais vê no mercado, considerando que hoje a gente tem mais de 500 mil para mais de brasileiros hoje dentro da Flórida, sem falar os Estados Unidos como um todo? É assim, Rafael. A realidade ela é uma constante mudança, uma constante evolução, né? Porque no final do dia, se a gente olhar para trás, essa nossa conversa, se fosse há 2 anos atrás, já seria diferente daquilo que ela é hoje, em função da reforma tributária que está ocorrendo no Brasil. Então, o que a gente vê antes você tinha muito interesse, fosse na diversificação patrimonial ou fosse numa mudança para outro país, por uma questão muito atrelada à insegurança.
insegurança até pessoal. As pessoas não se sentiam seguras no Brasil por conta de assalto, de roubo, todas essas coisas que a gente já conhece. O que começou a acontecer agora, depois da reforma tributária, é que quando você vê a inclusão, por exemplo, da tributação sobre distribuição de lucros e dividendos agora no Brasil, quando você vê a tributação mínima de renda, são 600 mil ano, etc, etc. Outros fatores começaram agora a pressionar a motivação de pessoas físicas e grande parte empresários em olhar para fora do Brasil. Não só pelas mesmas questões de antes, porque ainda continuam presentes, mas agora por uma questão que o Brasil está se tornando cada vez mais ineficiente do ponto de vista de ambiente propício para o empreendedor e da eficiência tributária. Então, antes a gente não tinha esses fatores, por isso estou dizendo, se a gente foi com a mesma conversa 2 anos atrás, eu te daria uma resposta diferente. A mesma do que pergunta agora. teria outra resposta, sim. Eu entendi. Esse cenário eu vi e vejo. A gente até tem um evento que vocês estarão junto com a gente lá em São José dos Campos, que um dos temas é a nova reforma tributária. E um dos pontos é que eu já vi negócios fecharem, porque a nova reforma tributária, ela inviabiliza o negócio. Da mesma forma, por outro lado, tem algumas oportunidades, porque isso vai deixar quem é eficiente no mercado também. Mas chega uma hora que é tanto esforço para você ser eficiente, que em outro país, em outras regiões, você vai ter muito mais valor, né, e conseguir gerar muito mais resultado com tudo que você faz. E aí abre um leque de descapitalização de um país que precisa de capital, ainda mais com uma taxa tributária alta, como é o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem negócios que eu acredito que vai ser uma grande oportunidade. Vão ter negócios que vão crescer com a nova reforma tributária, tirando os contadores. Mas muito no sentido de, não é todo mundo que vai estar preparado, e quem estiver preparado vai ter um mar ali de possibilidade para navegar. Né? Pandemias, grandes crises, grandes mudanças como essa, ela acaba dividindo o joio do trigo, né? Então, por um outro lado, você tem uma oportunidade, mas por um outro lado, começa a ficar muito pesado para o empresário que empreende, faz a roda girar ali, né? E aí ele já começa a produzir menos emprego. Com a questão da inteligência artificial, vamos ver o que dá para a gente automatizar. E aí o país acaba afetando o consumo, e aí vira um efeito cascata no varejo. Então, isso eu vejo como um efeito colateral de tomadas de decisões que vão afetando, né? Porque todo negócio ele nasceu para ser lucrativo, para ele dar certo. Se ele não está dando certo, não tem o que fazer, ele vai morrer em algum momento. Então eu vejo essa necessidade de fazer dar certo, e eu torço. E aquilo que a gente puder fazer para que o Brasil, dentro do nosso âmbito, dê certo como próprio evento. A ideia é da ferramenta, a ideia é fazer, olha, fique mais eficiente para avançar. Porque aqueles que estiverem preparados vão poder avançar. Aqueles que não estão vão ficar no caminho. E para aqueles que faz sentido, obviamente, internacionalizar, seja a sua operação, ou até mesmo levar seu patrimônio, diversificar. Não estamos falando de fechar a empresa e fugir para os Estados Unidos, mas muito no sentido de, olha, invista nos Estados Unidos também, faça investimentos, não só operacionais, mas de recursos, porque isso tudo pode trazer mais segurança para uma operação Brasil, ou uma transição se necessário, né? Rafael, olha, para você ver que interessante, né? Nós, lá pelo escritório, né, pelo Ronaldo Martins, advogados, nós vamos agora, em junho, se eu não me equivoco, é a data, nós vamos fazer um evento em São Paulo, você vai estar convidado também. Obrigado. Sobre por que Paraguai. E pode parecer estranho, né? Você fala, poxa, mas você é brasileiro, você é advogado também no Brasil e você vai promover o Paraguai? Mas a verdade é que é o seguinte, nosso foco e nosso papel é proporcionar para o nosso cliente um ambiente saudável de negócios. E a verdade é que eu prefiro ajudar meu cliente a estar num novo cenário, num novo contexto operacional, empresarial e tributário e mantê-lo vivo, operando, existindo, do que insistir que ele resista, se mantenha exclusivamente, eventualmente, no Brasil e sofra as consequências com a possibilidade até de fechar as portas ou, no final do dia, olha, estou sem caixa, não consigo nem contratar o seu serviço mais. Sim. Então, quer dizer, são extremos, mas a verdade é que hoje, em função de diversos aspectos como esse
do perfil do Paraguai em relação a empresas que estão se estabelecendo lá e coisas similares do ponto de vista fiscal, se tornou muito mais atrativo, sendo que você tem benefícios que estão atrelados ao próprio acordo do Mercosul. Hoje, a gente já sabe que o Brasil conseguiu finalmente avançar num aspecto que é extremamente importante, que foi a evolução do acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, imagina só, o mesmo benefício que o Brasil tem por estar no Mercosul, o Paraguai também tem, do ponto de vista do tratado com a União Europeia. Só que se você está num ambiente que é fiscalmente mais atrativo e te posiciona de uma forma mais... Te impulsiona, né? Te impulsiona, exato, te dá uma vantagem competitiva, por que razão você vai ficar assumindo o ônus no Brasil? Só que o importante dessa conversa, Rafael, é o seguinte, quando a gente fala, eu costumo dizer isso, né? É um papel pessoal meu até, é trazer para quem está interessado nesses temas uma conversa que ela chega quase a ser até acadêmica. Por quê? Porque se o cliente não tem o conhecimento, ele desvirtua a análise dele próprio e às vezes não consegue tomar a decisão ou a decisão correta por carecer do conhecimento. Total. Então, o nosso papel é esse, para que a gente possa viabilizar essas possibilidades para a nossa clientela. Interessante. E gosto muito do tema. Eu vi esse movimento do Paraguai de uma forma muito crescente e falando muito bem. Se eu não me engano, o Paraguai opera em dólar, né? Então, você fatura em dólar e passa a ter um poder até de negociação maior em relação ao valor da moeda. É bem interessante e com certeza estarei presente nesse evento e para os clientes que fizerem sentido também. E é legal reforçar aqui para quem está nos assistindo que esse é um movimento de gerar resultado na empresa. Continua gerando emprego, só que num sistema fiscal diferente. Uhum. Então ele emprega no Brasil ainda. Uhum. Não é que a sede vai para... Mas a maneira fiscal e a maneira, talvez até contábil, ela passa por um país que está incentivando e apoiando e tem uma parceria Brasil com colaboradores no Brasil. Então, assim, é muito no sentido de uma empresa deixar a empresa saudável, para que ela seja competitiva e também consiga gerar mais emprego, fazer a roda girar. Porque senão fica tão pesado ligar o motor que ele não liga. Uhum. E é esse os cuidados que eu entendi, fazendo outras analogias aqui, que esse tipo de movimento beneficia, né? Você está correto na tua avaliação. Eu acho que às vezes o problema não é nem ligar, porque eu acho que o empreendedor brasileiro ele é raçudo, né? Então, por mais dificuldade que ele tenha, eu acho que da partida ele sempre consegue. O problema é como é que você deslancha na jornada, né? E aí eu acho que é um pouco, pegando exemplo de casos que a gente já tratou e tem no escritório, né? E tanto de um lado quanto do outro, nas nossas operações, é o fato de que tem que haver um cuidado. Porque fatalmente, assim, pode até ser que um ou outro dê certo, mas a maioria dos aventureiros sofre e pena e dá errado. Então, a questão é, quando a gente fala até de um horizonte de, olha, puxa, será que vale a pena eu explorar um mercado como os Estados Unidos, que de certa forma é bem desenvolvido numa série de aspectos, mas o fato de ser desenvolvido não significa dizer que muitas vezes a forma como um determinado negócio é feito é o melhor. Sim. E de fato o brasileiro tem uma cultura muito arrojada nesse aspecto. Só que o problema é isso. O aventureiro que acha que vai chegar no Paraguai, ou vai chegar em Portugal, ou vai chegar aqui nos Estados Unidos, com a cara e com a coragem e vai desbravar o mundo, aí meu comentário é, cuidado, porque não é bem assim, e se você não fizer as coisas com um planejamento, com tempo e com planejamento apropriado, a tendência, como a grande maioria, é dar errado. Então, é aquilo, você quer ir atrás de uma outra solução, quer diversificar sua operação, quer começar uma operação nova aqui nos Estados Unidos, por exemplo, então tá bom, vamos lá, vamos montar um business plan, vamos ver como é que vamos fazer análise de mercado, vamos fazer esse plano de negócio, vamos entender quais são os gargalos do teu negócio.
Justifica você começar um negócio novo? Justifica você transferir a matriz inteira para outro lugar e deixa no Brasil operando como uma filial? Então você tem uma série de circunstâncias aqui que é aquilo, é a mágica, ou não a mágica, né? Porque ninguém é mágico, mas é a magia do planejamento. Sim. Se você fazer a O coisa planejamento, certa... o planejamento da clareza da tomada de decisão, né? Exato. Você simula um cenário e você valida esse cenário antes de passar por ele. Exatamente, isso é planejamento. Exatamente. Essa é a ideia. Porque no final do dia, não adianta... e aí agora falando de um ponto de vista profissional, defendendo a nossa prática, eu não posso colocar em risco um negócio de um cliente e vender para ele um sonho que depois eu sei que não vai dar certo. Se eu ver que, olha, não tem consistência, se eu faço um plano de negócio para o meu cliente, vejo que o que ele está esperando, ou a expectativa é muito aquém ou muito diferente daquilo que é a realidade, eu sou o primeiro para falar para ele, não vem, não faça, vamos buscar outra alternativa. Sim. Porque o custo de dar errado é maior do que você ter que dar um passo para trás, repensar, ajustar a estratégia para seguir adiante. Total. Não, isso é bem interessante. E acaba, eu vi muito, né, principalmente ali em 2020, 18, 22. Muito saída abrupta, assim. Eu tenho certeza que ficou rabo solto, ponta solta. Seja de empresa, seja de CPF. E essas tomadas de decisão na emoção, acho que é a maior cagada de todas, porque não é sobre isso. Todo o empresário, obviamente, ele quer gerar um negócio lucrativo. Isso está na matriz de ser uma empresa. Mas tem muitos ali que tem um potencial, se ele fizer da maneira certa. Agora, se ele faz da maneira errada, o risco que ele traz para ele, para a operação dele Brasil, para a operação dele para onde ele está indo, pode matar um negócio antes dele nascer de fato, né, e tracionar, sendo que fazendo da maneira certa iria dar certo, né? E, por exemplo, você deu um exemplo, né? Você estava mencionando da saída definitiva do Brasil, e é aquilo, e não é que obrigatoriamente seja uma necessidade de, a partir do momento que você entende quais são as consequências de não fazer. Às vezes, por alguma razão ou outra, convém, ou às vezes não é nem necessário você fazer a saída definitiva. Mas aí você entra numa análise que passa pelo quê? Olha, por exemplo, você quer mudar para Portugal? Então tá bom. Você não vai dar a saída definitiva do Brasil? Ok. Existe um acordo para evitar a bitributação entre Brasil e Portugal, ou outro país para onde você vai? Ou existe um acordo de reciprocidade, onde eventualmente o imposto que você pague num lugar, você possa acreditar ao imposto que você deveria pagar naquele outro país? Então, você vê que é uma decisão que talvez fosse a primeira a ser pensada por quem está saindo do Brasil, né? Mas olha só, em 30 segundos, já quantas vertentes a gente está trazendo para a mesa do que compõe essa análise e do que compõe essa decisão? Porque no final do dia é aquilo. O problema é o cliente depois aparece dizendo, olha, estou pagando uma fortuna de imposto no Brasil, estou me cobrando mais uma fortuna de imposto nos Estados Unidos, estou ficando sem liquidez, me ajuda. E aí... Porque tem negócio que ele, assim, conheço não muitos negócios que são acima de 60% de margem líquida, sobra no final da linha. Aí ele tem 30% aqui e 30% no Brasil. Pra onde foi? Então, assim, tem que ter esse cuidado, sim. Tem que ter o planejamento, porque senão vai dar muito ruim. E até acho que vale. Hoje, qual que é o melhor cenário? Olhando, por exemplo, vou vir para o Brasil. Aí vamos simular uma família, um empresário, uma expansão de um negócio. Vou vir para os Estados Unidos. Qual que é o melhor cenário? Faço a saída fiscal de lá, opero aqui como uma segunda matriz ou filial. Como que você vê o desenho? Muito para simular. Porque às vezes a pessoa já fez boa parte desse movimento, só que ela não fez o movimento certo ainda. Como que seria o melhor, assim, se pudesse escolher, o que você acredita que faça mais sentido para não ser bitributado? Então, Rafael, é uma pergunta que ela é um pouco ingrata, porque assim, o primeiro passo é a gente quebrar essa análise entre, nós estamos falando do quê? Da mudança da pessoa física ou nós estamos falando de uma expansão dos negócios? Porque se a gente estiver falando da mudança da pessoa física, talvez os Estados Unidos nem seja um dos melhores locais para a gente falar,
Porque a dificuldade migratória, ela é altíssima. Não é... as pessoas, às vezes, não têm a consciência, e não digo nem que seja consciência, mas, de novo, volta à informação, né, ao Não conhecimento tem discernimento disso, né? da dificuldade que é de você mudar para os Estados Unidos. A não ser que você seja, tá bom, você é uma pessoa de altíssima renda, onde, de repente, hoje, pagar um EB5, que é o visto que dá o green card direto aqui para o Brasil, que custa $800 mil, vale a pena? Então tá bom. Se você tem e pode, é um caminho. Demora, mesmo você pagando isso daí? Sim, demora, pelo menos 2 anos. Então, o problema qual é? É a ânsia de quem quer vir em função do risco do planejamento. E aí, quando a gente está falando... Isso aqui é um aspecto puramente migratório. Nós não estamos falando nem do aspecto ainda... Não falamos nem que deu certo ainda. Exato, porque aí quando a gente vem para o aspecto fiscal, a realidade com os Estados Unidos é exatamente como eu estava abordando antes. Os Estados Unidos têm um acordo de reciprocidade com o Brasil. Então, as pessoas acham que, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa no Brasil. Eu não posso dar saída definitiva porque eu sou sócio naquela empresa. Não, isso é um mito. Você pode, desde que o contrato social reflita, representação legal exista, da forma adequada, conforme prevista na lei, você pode ser um não residente fiscal no Brasil, embora brasileiro, e continuar sócio da tua empresa lá no Brasil. Então é um primeiro mito que a gente tem que desconstruir. Importante. Depois, com relação, vamos dizer que, então, se você fez, vamos, hipoteticamente, se você não fez a saída definitiva, então tá bom, você vai estar sujeito às condições tributárias brasileiras. Vai ter que continuar entregando o seu IR lá no Brasil e etc. Pois bem, veio aqui para os Estados Unidos. Vamos supor que tiramos o aspecto migratório de cena, porque deu certo. Deu tudo certo. Veio. Então tá bom, agora você está sujeito às condições fiscais americanas. Com um parênteses, você não precisa estar regular do ponto de vista migratório para você estar sujeito ao regime fiscal americano. Existe o que a gente chama do teste de presença. Então, se você exceder 183 dias por ano em mais de um ano, você se torna naturalmente um residente fiscal americano, com a obrigação de declarar impostos e pagar impostos, mesmo que você esteja ilegal. Então, só desse ponto de partida... Já pegou uma tonelada de gente. Exato. E aí você vai pagar imposto aqui também. E aí, o que é o acordo de reciprocidade? Então tá bom, se você tem uma renda de origem americana, a qual você já paga um imposto de renda aqui nos Estados Unidos, como você também é residente fiscal no Brasil, você teria que declarar esta mesma renda lá no Brasil e estaria, em tese, sujeito ao imposto de renda lá. Mas como existe o acordo de reciprocidade, o que você vai demonstrar é, olha, como a origem dessa renda foi nos Estados Unidos e está aqui, eu paguei o imposto de renda nos Estados Unidos e vamos dizer que eu paguei uma alíquota de 30%, para o Brasil, ele aceita que você já pagou isso e você não precisa pagar nada a mais, a não ser que a alíquota que você pagou aqui seja menor do que a alíquota que você está sujeito lá. Mesmo que o valor foi em dólar e lá é real. Não importa. Não importa. Aí você vai ter que fazer toda a diferença de câmbio. Aí, eventualmente... Porque aí, no final das contas, como você não tem variação de câmbio, porque você já está convertendo o dólar em real para formar a base tributária brasileira. Então, no momento em que você já faz a conversão, já está integrado, e aí é aquilo. Se aqui você pagou, por exemplo, 15% de imposto de renda, e lá no Brasil, para aquela renda, você está sujeito, por exemplo, a uma tabela progressiva de 27,5%, você paga a diferença lá no Brasil. Já convertido. Já convertido. Entendi. Então, assim, tem sistemáticas, e aí, por exemplo, é diferente. Com Portugal, que você já tem um acordo para evitar a bitributação, já é um pouco diferente. Porque o acordo diz, olha, para esse tipo de imposto, você só tributa ele no país de origem. Você nem precisa trazer e pagar imposto aqui
em Portugal, por exemplo, e vice-versa. Tá. Aí, nesse caso, por exemplo, hipoteticamente, para não pagar esse tipo de imposto, o ideal seria você ter uma cidadania portuguesa por algum motivo e abrir a operação lá e atuar aqui nos Estados Unidos para você evitar isso? Não, você necessariamente você não precisa de cidadania, tá? Porque tanto em um país quanto outro, seja Portugal, seja Estados Unidos, você tem formas de obter o seu visto permanente ou um visto de negócios, que não é o B1, B2, que é turismo e negócios, mas são vistos de empresários, né? Tá. Que independem de você ter a cidadania. O que muda em relação ao aspecto migratório em função da cidadania? É o aspecto da facilidade para acessar alguns meios ou algumas alternativas migratórias. Então, óbvio, se você, por exemplo, se você tem uma cidadania italiana, uma cidadania espanhola, você quer mudar para Portugal, você já é um cidadão da União Europeia. Então, o trâmite para você obter a sua residência lá é muito mais rápido e simplificado. Da mesma forma que para os Estados Unidos, os Estados Unidos tem com alguns países na Europa acordos comerciais que incluem tratamentos favoráveis para efeitos migratórios. Então, vamos supor, você pode obter um visto, tem um visto que se chama E2, que é um visto de investidor, onde você tem que investir num negócio aqui nos Estados Unidos. Então, você tem que demonstrar que seu capital está em risco, você está colocando o seu patrimônio em risco, pelo menos o patrimônio financeiro, né? Sim. Em função daquela operação, e você consegue esse visto num patamar de investimento que é muito mais baixo do que, por exemplo, o EB5 para brasileiro. $800 mil. Então, nós estamos falando de 800 mil para, por exemplo, 100 mil. Sim. Então, aí é relevante a questão de cidadania, mas não que a cidadania em si seja fator determinante para uma tomada de decisão ou que ela vai alterar a consequência tributária no final do dia daquele interessado, né? Entendi. E hoje, quais são as principais dores de quem tem patrimônio e quer trazer para cá? Tem essa questão de saída fiscal, qual que é o melhor planejamento, mas quais são as principais dores que ele sente, até para ele entender que é para ele esse tipo de caminho, né? Olha, quando a gente fala de dores, o problema é em que momento que as pessoas têm a percepção de que está doendo. Sim, sim. Porque o problema é assim, uma coisa é quando você está com o sapato apertado, você fala, putz, está incomodando. Então você vai olhar o que está incomodando antes daquilo se tornar, de fato, uma dor ou uma machucada, né? Mas o problema é que você tem gente que... Só percebe depois. Só percebe depois. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo básico, tá? Muita gente do Brasil, independente, isso não é de agora, isso já historicamente, né? Eu acho que agora talvez mudou um pouco porque até os profissionais do meio ganharam mais conhecimento, mas estou dizendo, para nós que já trabalhamos com isso já há mais de 25 anos, você vai comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Aí você vai lá e compra um imóvel, pô, tenho dinheiro, não preciso financiar, vou fechar o câmbio e vou pagar o vendedor diretamente lá. Tá bom, não tem problema. Aí você compra o imóvel na sua pessoa física. Aí você não sabe de nada, você não faz nada, você não consultou ninguém, não teve assessoria capacitada para te auxiliar nem contábil, nem jurídico. Nem contábil, nem jurídico, nem financeiro. E aí o que acontece? Você vem a falecer. E aí qual é o problema? É o problema de que o imóvel nos Estados Unidos é considerado como um ativo nato americano. E se ele é detido por um estrangeiro, está sujeito sobre essa passagem sucessória o imposto de sucessão americano que pode chegar a 40% do valor do imóvel. Nossa. Tô falando uma coisa simples. Quero comprar uma casa para eu viajar, tirar minhas férias e viajar uma casa lá de vacation, Disney, lá ficar lá em Orlando. Parabéns, você acabou de contratar um problema para você e para tua família. E que são problemas que surgem que são depois, cenários né? que surgem depois e que são cenários que de certa forma se repetem. Por quê? Né? Quando a gente está falando de toda a sistemática do planejamento patrimonial para
internacionalização do patrimônio que você vai fazer, você tem que levar em conta qual é o impacto sucessório, ou se há um impacto sucessório, a depender do que você fizer ou não fizer. Então, esse exemplo aqui dos Estados Unidos com imóveis na pessoa física é um. Mas você tem outras circunstâncias onde, no contexto geral, você pode, por exemplo, estar sujeito a pagar o ITCMD no Brasil por conta de toda a composição do seu patrimônio que vai para a herança. Então, óbvio, tem certas limitações, porque a legislação brasileira entende que o juiz brasileiro não é competente para partilhar ativos fora do Brasil, porque a nossa legislação entende que é a legislação daquele outro lugar que eventualmente deve ser aplicável por conta daquele patrimônio, mas no final do dia não significa dizer que você não tem que pagar o ITCMD no Brasil. E aí o problema qual é? Muita gente vai, vamos supor, eu sou altamente capitalizado em imóveis. Então eu sou bilionário em imóveis. Tenho lá, sei lá, 1 bilhão em imóveis. Tá bom. Quanto você tem de liquidez? Normalmente zero, né? Se for isso, tá tudo patrimônio. Então, se for isso, a minha questão para você é, tá bom, no momento do falecimento daquele dono daquele patrimônio. 40%? Não, vamos até esquecer os 40% aqui dos Estados Unidos. Vamos pensar nos 4% lá do ITCMD do Brasil. 4% de 1 bilhão. Se você não tem a liquidez, como é que você vai pagar? Você não, né? Os teus herdeiros vão pagar os impostos devidos. Aí começa aquela dor de cabeça, começa o sufoco. Putz, então vamos ter que pedir autorização agora então para um juiz para poder vender e capitalizar para ter liquidez. E vai ter que vender agora, eventualmente, numa condição desfavorável, porque eu preciso de caixa, tem que vender correndo para gerar liquidez, que não é nem para pagar minha conta, é para pagar o ITCMD. É para pagar o governo. Loucura. Então, você vê que essas são as reais dores que muitas vezes é aquilo. As pessoas, por desconhecimento, não correm atrás disso antes de se tornarem dores. Tá. E o que seria o caminho ideal? Você fala, Rafa, olha, se eu puder escolher, a trilha é essa. Faz o planejamento dessa forma, a melhor maneira é fazer saída fiscal. Como que é a melhor maneira de uma condição, simulando aí, comprar patrimônio fora? Quais são os... obviamente, cada negócio, cada situação pode variar, mas assim, no modelo padrão, no sentido... Como que você vê a melhor trilha, qual que é o melhor cenário, assim, da maneira certa? Eu costumo responder essa pergunta de uma forma que é ingrata, que não responde para ninguém, que é, não existe receita pronta. Sim. Não existe. Mas, por exemplo, eu preciso, o ideal é que cria, sei lá, uma holding, e dessa holding, tô dando exemplo hipotético. Como que você vê, obviamente, de uma maneira, talvez, até simplória, mas só para ilustrar, assim, da melhor rota? Então, aí vamos lá. Então, o que acontece? Nós tivemos, em 2023, a promulgação de uma nova legislação no Brasil, que é a 14754. Por conta dessa legislação, a gente fica com um problema agora no colo, porque antes da legislação, a metodologia para um planejamento, vamos dizer assim, simples, para quem quer acessar o exterior com um investimento financeiro bancário, era trivial. Ok, constitui uma companhia offshore, fecha o câmbio, capitaliza essa companhia, sua companhia abre uma conta bancária nos Estados Unidos, na Suíça, em qualquer canto, e a sua companhia aplica os recursos. Enquanto a companhia mantiver os recursos para si, você no Brasil não paga imposto de renda, porque você só paga e está sujeito ao imposto de renda no Brasil no momento em que você tem a disponibilidade econômica e jurídica desse recurso. Então somente no momento em que a empresa vai lá e distribui o lucro, os dividendos para você, que você pagava o imposto de renda no Brasil. Entendi. A alíquota de 27,5%. Tá? Então, isso era até 2023, até a lei 14754. Depois da lei, o que a legislação veio e estabeleceu? Ela mudou.
não se aplica mais o regime de caixa, se aplica agora um regime de competência. Então, se você tem essa mesma estrutura agora, de 23 para frente, a legislação vem e diz, olha, a sua empresa que realizou lucro naquele exercício, mesmo que ela não distribua, você está sujeito a declarar e pagar o imposto de renda no Brasil a uma alíquota de 15% na sua declaração de ajuste anual. Mesmo sem distribuir. Mesmo sem distribuir e mesmo se ele tiver essa reciprocidade? Mesmo. Porque, e aí, assim, não aqui nem entraria reciprocidade, porque normalmente os locais onde a gente constitui as companhias offshore são paraísos fiscais. E não existe, assim, eu não quero que a nossa audiência escute o termo de, é um paraíso fiscal, então tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa esquisita. Não, Sim. Não tem nada, a legislação permite, a gente pode se utilizar de paraísos fiscais, tem tratamentos específicos justamente porque são paraísos fiscais e está tudo de acordo Sim. com a legislação. Então, paraíso fiscal é muito no sentido de não ser hostil com quem opera a empresa lá. É até simples, né? A própria legislação brasileira diz, é considerado paraíso fiscal a jurisdição que não tributa a renda ou a tributa a uma alíquota inferior a 20%. Tá. Ponto. Existe mais uma classificação ali, que são as jurisdições com regimes tributários especiais ou privilegiados. O que é isso? E aí que eu vou pegar um caso como exemplo para a gente tratar um pouco aqui do ambiente. Estados Unidos não é um paraíso fiscal. Porque Estados Unidos você paga imposto de qualquer forma e para quase tudo. Pois bem. Mas se eu constituir uma companhia na Flórida, é igual e eu tenho o mesmo tratamento se eu constituir uma companhia em Delaware? Não. Porque Delaware tem um regime fiscal preferenciado, aonde ele não tributa a renda, nem estadual e nem federal, guardadas ou cumpridos com certos requisitos. Então, se você é uma companhia constituída em Delaware, num determinado regime fiscal, cujos sócios são estrangeiros, a legislação lá diz que você não paga imposto nos Estados Unidos. Então, a nossa legislação lá do Brasil diz, olha, embora seja uma companhia americana, ela está sujeita a um regime preferencial, de forma que eu vou aplicar a mesma regra a esse tipo de companhia do que eu aplico para paraísos fiscais. Então, por exemplo, tem gente que acha que, saiu até recentemente na mídia no Brasil, o Brasil agora passa a tributar empresas americanas. Isso foi só um chamariz, porque já existe solução de consulta COSIT lá de trás, acho que é a 2218, solução com COSIT 218, posso estar equivocado no número, que já tanto a solução quanto a nossa própria legislação, que é a instrução normativa que estabelece os paraísos fiscais, já tratava dessa condição. Se você é uma jurisdição que você dá uma condição de um regime fiscal privilegiado, o seu tratamento é o mesmo de paraíso fiscal. Então só não viu e não sabia quem não leu. Então não é uma novidade. Sim. Você entendeu? Sim. Então, o que acontece? Pra gente falar assim, qual é o começo, então é isso que eu estou te dizendo. Agora, depois da 14754, às vezes eu tenho que definir que briga que eu vou comprar. Eu vou comprar a briga do fiscal, de estruturar a minha operação, o meu método de uma forma que seja fiscalmente mais eficiente, ou eu vou, por exemplo, sacrificar um pouco do fiscal, porque se eu seguir um planejamento similar, agora eu tenho que pagar os 15% todo ano lá no Brasil, mas eu quero, por exemplo, ter uma eficiência sucessória melhor. Porque aí entram soluções como, por exemplo, o trust, aonde é um contraponto com a própria legislação brasileira, em termos de como se processa a sucessão,
quem é considerado um sucessor, e eu estou usando sucessor de propósito, não estou usando o termo herdeiro. Perfeito. Tá? Porque na figura do trust, você tem uma liberdade, ele tem um componente patrimonial, mas do ponto de vista civil, embora seja uma solução do direito anglo-saxão, de você conseguir reproduzir métodos de testamento lá dentro. Então, a maneira de... Por exemplo, a nossa legislação diz, eu tenho 2 filhos. E a legislação diz, olha, se você tem 2 filhos, o seu patrimônio vai ser dividido em partes iguais. Tá bom. Acho legítimo que a legislação brasileira tenha equiparado todos os herdeiros. Mas o problema é o seguinte, e se você tem um filho ou uma filha que tem alguma espécie de deficiência? Que, por natureza, depende e precisa de uma atenção diferenciada. De um adulto. Né? Não só da questão do adulto, estou falando até do ponto de vista patrimonial. Sim. Então, quer dizer, eu não posso, eu como pai, e não que eu esteja preterindo um herdeiro em função do outro, mas eu não posso amparar mais este herdeiro porque tem uma condição especial? E aí é onde tá bom. Você pode, de acordo com a legislação brasileira? Posso. Até que limite? Até o limite da parte disponível, que é o que você pode deixar em testamento para qualquer pessoa. Então, do teu patrimônio, a legislação brasileira divide. Você tem metade dela é a parte legítima, que obrigatoriamente tem que seguir para os seus herdeiros legais, conforme previsto na legislação civil. Os outros 50 é a parte disponível. Essa parte disponível, como o próprio nome diz, você pode dispor ao seu bel prazer. Então você pode deixar só para um dos seus herdeiros, você pode deixar para a tua amante, você pode deixar para o teu caseiro. Você pode fazer o que você bem entender, desde que você tenha um testamento. Mas você está limitado só a esses 50%. Sim. Então, e tem uma dinâmica que é diferente, porque se você tem uma pessoa nessa condição, vamos supor que ela tem a necessidade, mas ela não é uma pessoa incapaz, tá? Ou seja, do aspecto civil, uma pessoa que tem uma necessidade é uma pessoa com algum tipo de deficiência, mas ela não é incapaz, ela consegue exercer as atividades civis dela no Brasil. Então, mas vamos supor que ela não consiga gerir o recurso financeiro e que você tenha que alongar no tempo essa distribuição, essa passagem do patrimônio para ela. Para a nossa legislação brasileira, você não consegue. Por mais que você faça testamento, é instantâneo. Fez, assinou, tá valendo. Morreu, transfere. Mesmo que você tenha um testamento, você deixe um pouco mais para esse herdeiro, mas você faleceu, passou. Pelo trust, eu consigo criar essa longevidade. Eu posso dizer o seguinte, olha, o meu filho tem essa necessidade, mas eu não preciso passar para ele tudo. Porque ele não vai saber gerir, não vai conseguir gerir o recurso. Então eu vou colocar que ele receba, por exemplo, X mil dólares por ano. E com a figura do trust, eu tenho uma entidade que é o trustee, que vai garantir que seja executado aquele desejo que eu deixei depositado naquele instrumento que, como eu disse, simula e espelha um testamento. O trust, então, seria uma maneira de fazer um modelo de hold, mas um processo de sucessão nos Estados Unidos de uma maneira mais eficiente do que o modelo brasileiro tradicional, convencional. Uhum. Seria isso. Seria. Entendi. E a melhor forma de fazer isso é a hold? É através da hold? Você pode compor o seu planejamento com uma holding. Porque aí, quando a gente fala da holding, a gente vai entender qual é a tua realidade patrimonial no Brasil. Então, que benefícios você tem em ter essa holding no Brasil em função de outras alternativas, como uma holding no exterior, casado ou não. E aí eu já dou a dica, sempre considere a existência de um trust. Então, esta companhia, esta holding internacional casada com um trust no exterior. E aí é assim,
Você pode fatiar essa visão e fatiar esse planejamento. Então, olha, eu não tenho o suficiente e nem quero investir no exterior. Então tá bom. Preciso de uma holding? A depender do seu patrimônio no Brasil, sim. Vai ser interessante. Tem outros impactos novos que estão vindo com a reforma tributária, com IBS e CBS. Então, por exemplo, para quem, inclusive para quem aluga imóveis, então é uma incidência nova. Então, tem outros aspectos que a gente tem que levar em consideração, mas sim, você pode constituir uma holding no Brasil para ter uma organização patrimonial e para simplificar o processo sucessório. Ótimo, Legal. É uma boa ideia. Porém, é tudo. Se eu tenho patrimônio fora do Brasil, esse patrimônio vai estar vinculado à minha holding no Brasil? É possível? É eficiente? Vale a pena? É necessário? Então, essas são as perguntas que a gente tem que responder, aonde, via de regra, a resposta vai ser não. Então, a holding brasileira vai ter um propósito. Na realidade internacional, eu vou ter outra. Eu vou constituir, talvez, um espelho. Vou ter uma outra holding internacional. Sim. E aí ainda podemos estender. O que acontece, então, se uma holding estrangeira for a sócia da sua holding brasileira? O que acontece se você não é mais sócio da empresa brasileira? E vamos supor que você está entendendo o desenho, né? Sim. Então, eu tenho uma empresa brasileira aqui, eu tenho holding uma outra holding da brasileira estrangeira constituída, e em cima dessa holding estrangeira ainda tem um trust. Tá. Olha só como eu organizo a sucessão. Tá. Se acontecer alguma coisa com esse patriarca ou com essa matriarca, ela nem tem mais ativos no Brasil. Que nem essa holding aqui, mais ela é sócia. Então, toda a sucessão vai acontecer de que forma? Da forma estabelecida no trust e fora do Brasil. Entendi. E hoje, tem um valor de X mil reais ou X mil dólares a partir de que você entende que essa estrutura faça sentido? Olha, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu atendi um cliente que uma corretora, colega minha, amiga minha, me referiu, e era um cliente que tinha uma necessidade específica e estavam adquirindo um imóvel aqui nos Estados Unidos. Tá. Lá, aqui no sul da Flórida. Aí veio o problema. Tá bom, vai comprar isso como? Então, aí eu falei, defini o planejamento para eles. Pois bem. Só que se não fosse pela definição do planejamento, eles teriam comprado na pessoa física. E aí a gente volta com todos os problemas que a gente tá discutindo desde o começo, né? Desde o começo. Sim. E aí o problema é, de novo, então, a questão é, olha, como é que você trata a questão sucessória? Então vamos dizer o seguinte, olha, o planejamento aqui para esse caso foi, eu constituí uma companhia offshore, que era sócia de uma companhia americana, e essa companhia americana é a compradora do imóvel. Então, eu faço todo o caminho do capital, etc. Tudo perfeito. Mas o que acontece se na companhia de BVI, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, eu não fizer um trust? Eu passo a ter um problema porque na eventualidade sucessória, eu vou ter que abrir um inventário lá nas Ilhas Virgens Britânicas. Eu vou ter que contratar um advogado lá, vou ter que fazer um inventário lá, que vai demorar, vai custar dinheiro. Então, o trust vem para esses fins. Aí você me pergunta, tá bom, mas qual é o montante? Então, vamos lá. Se eles não tivessem feito o planejamento e tivessem comprado direto o imóvel na pessoa física, um imóvel que custava 760 mil. 40% de 760 mil são 300 mil dólares. Seria a sua taxa isso na hora que fosse vender? Imposto sucessório. Nossa. Então, a minha resposta para você é, olha, eu não consigo te dizer. Se você é uma pessoa que tem 500 milhões de dólares, pode ser que se você não fizer nada, der errado, e se você tiver que pagar os 300 mil dólares de imposto,
Sim, Pode ser que sim. você fale, putz, é Entendi. bastante, mas não me afeta. Na verdade, qualquer valor. Eu entendo que Esse é é o isso. ponto. Eu acho Esse que qualquer é o valor. É muito mais uma questão do quanto você está disposto a se arriscar nesse modelo. E isso só para quando ele quer patrimonializar em dólar, ou você entende também, por exemplo, quando ele quer criar uma holding Brasil, operar Brasil e ficar dentro do Brasil, ou só quando ele quer dolarizar, que faz sentido essa Né? estrutura? Não, eu acho que funciona para o Brasil também, porque, de novo, Ele simplifica e deixa mais previsível, né? então, o que acontece? Você sempre tem que olhar a realidade pessoal de cada cliente, de cada família. Então, às vezes, é o seguinte, olha, pode ser que a tomada de decisão não seja, em primeira instância, por um aspecto puramente tributário. Pode ser que, às vezes, olha, putz, a diferença final, vamos dizer, se eu não tenho muito patrimônio, minha realidade é só brasileira, não tenho nada internacionalizado, justifica eu ter uma holding. Então a questão é justamente essa, qual é o tipo de ativos que você tem? Então se só tiver dinheiro, talvez não justifique você ter uma companhia, porque se você constituir uma holding só para manter a tua conta bancária e o teu dinheiro, você vai ter que aplicar na pessoa jurídica, isso vai ser considerado receita financeira, e você vai ter que pagar 34% sobre uma aplicação financeira, que se tivesse na tua pessoa física, você pagaria onde você pagaria às vezes uma alíquota menor, por exemplo, de 15%, ou podia estar investindo em ativos que são isentos. Sim. Você entende? Então, eu preciso olhar a jornada toda, vezes, né? a jornada toda. Sim. Não é, então, qual é a cesta patrimonial desse cliente? Qual é o objetivo? É tributário? Só tributário? Você não está pensando em nada sucessório? Você está pensando em sucessório? Então, como é que eu traduzo esse objetivo para a realidade? E essa lógica, Ronaldo, ele funciona, por exemplo, para a empresa que quer abrir filial, expandir nos Estados Unidos? Essa lógica também funciona ou só em patrimônio? Por exemplo, você recomenda, abre uma LLC? Não, eu sugiro que abram uma holding. Então, aí é um planejamento que ele é um pouco mais complexo, porque quando a gente vai para o plano operacional das empresas, a gente tem que entender que tem outro bloco de legislação, tanto no Brasil quanto no exterior, que é a legislação de preço de transferência. Então, a depender de como vai funcionar esta operação e essa relação entre as próprias empresas do grupo, eu tenho alguns aspectos adicionais que eu tenho que levar em consideração, como a questão do preço de transferência, né? Onde às vezes eu tenho uma matriz que vende o produto para a filial e a filial vai vender no mercado local. Então eu tenho critérios específicos que eu tenho que seguir em relação a qual preço que eu posso praticar entre eu, matriz, e a minha filial lá no exterior. Então, ou às vezes compensa ter vidas independentes? Às vezes sim. Operando nas duas praças de forma diferente. Exato. Então, por exemplo, eu quero abrir duas operações. Eu quero abrir uma na Europa e uma nos Estados Unidos. Será que a solução que a gente aplique para essa operação para os Estados Unidos vai ser a mesma a mesma receita, por assim dizer, do que para Portugal, por exemplo? Não necessariamente. Porque aí eu vou ter que olhar o escopo da legislação americana, da legislação tributária, para entender, olha, onde está a eficiência tributária? Se eu constituir uma empresa num estado, eu tenho um tratamento, eu tenho algum benefício diferente de outro? Eu tenho, às vezes, o próprio regime tributário. Eu posso ter uma companhia, uma cadeia aqui de companhias, onde uma seja considerada como disregarded entity, que a gente chama, que é transparente fiscal. E aí eu tenho determinados efeitos em relação a que é a sua sócia. Então você vê, não é... literalmente não tem uma receita de bolo, né? É mais complexo. Mas essa lógica de sucessão ou até mesmo de empresa, ela segue o mesmo sentido. Faz um planejamento, vê cenários e aplicação desses cenários para tomar a melhor decisão. Exato. Essa estrutura, né? É esse o caminho. Legal. A gente está chegando aqui já na reta final. Se deixar, é um assunto que dá para aprofundar bastante. Eu queria fazer algumas perguntas de ping-pong, assim, um bate-volta, no sentido de ser respostas mais objetivas.
Até para que as pessoas que estão nos assistindo entendam como que ela aplica, como que ela pode vir para o mercado americano ou outros de uma maneira correta, né, e efetiva e eficiente. Vou começar, e aí fica à vontade de trazer numa palavra ou numa frase o complemento dela. Uma verdade que todo brasileiro que investe fora precisa ouvir é... Se você não tomar cuidado, você vai ser tributado. E muito. E muito. Qual que é o maior mito sobre investir nos Estados Unidos? Que é tão simples investir como se você estivesse investindo no Brasil. Legal. Qual que é o maior erro que você vê na prática? A tomada de decisão sem o conhecimento ou assessoria apropriada. Uma regra de ouro para não se complicar, qual é? Não siga a receita do vizinho. Boa. Cada um tem a sua própria alternativa. Boa. Se você puder corrigir um comportamento do brasileiro com dinheiro, qual que seria? Não mantenha o seu patrimônio numa cesta só. Legal. E qual que é a frase que resume o episódio de hoje entre nós? Oportunidades existem na mesma proporção que os seus riscos. Então, o olhar preventivo evita frustrações e problemas futuros. Legal. Rodrigo, a gente literalmente está chegando na reta final, mas queria que você pudesse compartilhar 3 ações que você vê práticas que ajudaria a organizar e estruturar, né, Brasil e Estados Unidos, para quem está pensando em seja patrimônio, seja em transição, seja em expansão. Aí tem vários cenários, mas quais são 3 dicas práticas que você pode dar? Algumas você já falou aqui, mas para eles terem clareza assim de uma forma mais objetiva. Eu acho que eu começaria dizendo, Rafael, nunca pense que planejar não é necessário. Eu acho que o resumo do que eu posso dizer aqui, que é a nossa vivência, é que todas essas iniciativas elas funcionam, mas dependem de um planejamento. Achar que consegue, que é simplesmente ir e fazer, normalmente dá problema. Então essa é a primeira dica. A segunda é abra o seu pensamento. Não fique com aquela impressão, infelizmente, que o brasileiro ainda tem muito de que falar de sucessão é um tabu. Não vou morrer. Não vou morrer, exatamente. Então é importante trazer essa conversa para a mesa, até para que até para empresários brasileiros, no próprio universo brasileiro, que possam conversar e implementar soluções de governança corporativa, inclusive. Que isso faz parte do discurso Sim. E da construção e da manutenção do legado. Então, não deixem de trazer para a mesa conversas integrado com o planejamento, que foi a primeira dica, o aspecto sucessório. Não tenha medo de falar sobre o futuro, né? Exatamente. E eu acho que o erro mais clássico é achar que você sabe tudo. Infelizmente, a gente ainda se depara diversas vezes com um N número de empresários que sentam para conversar conosco. Ah, não, porque eu já vi tudo, já sei tudo, já isso, já aquilo, já aquilo. Tá bom, então você não precisa de mim. Sim. Ah, não, mas não deu muito certo. Ou tá faltando uma perninha aqui que eu não... Essa aqui eu não sei. E aí quando a gente vai ver, tem uma série de fatores, uma série ainda de buracos. Sim. Que a gente fala. Se você for percorrer essa trilha, você vai cair. E é muito parecido no problema de imigração, né? Tem algumas coisas que não dá para desfazer, né? Depois de feito. Então, você vai ter a penalidade ali. Vai ter uma penalidade, ou você vai ter um custo desnecessário. Então, são agravantes que a tomada de decisão sem assessoria apropriada, via de regra, vai te causar esse tipo de ônus. Com certeza. Rodrigo, eu queria... Ronaldo. Rodrigo, desculpa. Rodrigo, queria
que você trouxesse aqui os seus canais, para quem ainda tem dúvida, quer conhecer você, quer se conectar com você, sua rede social, seu site, porque eu acho que é um assunto que tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer algo bem consultivo, né? E para quem se aplica, ter a oportunidade de saber os seus canais. E a gente aqui para a reta final de encerrar esse bate-papo que foi muito rico e deu clareza em vários aspectos muito importantes para quem pensa em fazer essa migração de patrimônio, recurso, empresa, que sem dúvida é muito importante num cenário ainda mais como Estados Unidos, que é extremamente exigente junto com o Brasil nesse processo. Tá ótimo, Rafael. Eu acho que o primeiro canal, os primeiros canais são os nossos sites. Convido toda a nossa audiência aqui, nosso público, a conectar no ronaldomartins.adv.br, que é o nosso site do nosso escritório de advocacia. Nós temos o site da ripolalliance.com, que é o site do nosso Multifamily Office. E deixo meus canais pessoais, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, que é Rodrigo Alonso Martins. É fácil de buscar, em todos eles eu apareço com o mesmo nome. Tem bastante coisa profissional e um pouquinho da experiência de vida também, que a gente compartilha de forma um pouquinho mais humana nos canais das mídias sociais. Com certeza. Muito obrigado, viu, Rodrigo, por compartilhar tanto conosco. De certa forma, é uma complexidade que depois que explicado fica mais claro, né? Eu falo que conhecimento expande, né? Paladar não retrocede. Depois que você visualiza, você entende. Então, obrigado por compartilhar, por fazer parte desse grande episódio. E a gente agradece você que assistiu até aqui. Curta, compartilhe, mande esse tipo de conteúdo, desse episódio, para quem possa precisar ter essa clareza e, claro, poder contar aqui com o Rodrigo e toda a assessoria jurídica nesse processo, tá bom? Agradeço você que ficou até o final aqui do episódio, diretamente aqui de Miami, da SXS Digital Marketing. E até o próximo episódio, que sem dúvida vai ter bastante novidade, bastante conteúdo, como sempre, para dar clareza e você poder sempre evitar alguns erros e dor de cabeça sem ter que passar por eles, né? É isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Tamo Rafa. junto. Até Tamo o próximo junto. episódio. E sem dúvida a gente se encontra em São Paulo agora em junho, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.